E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do São Paulo de hoje. Rogério Ceni abre o jogo e desabafa sobre situação do São Paulo. Vamos tentar sobreviver. Técnico do tricolor falou sobre desafios da equipe, após empate sem gols contra o Juventude no último domingo, pelo Brasileirão. Em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo só empatou contra o Juventude, jogando no Morumbi. O tricolor paulista conta com 9 atletas no departamento médico. 3 deles, Caio, Luan e Arboleda, passaram por cirurgia, e não tem retorno assegurado para a temporada. O quadro deixa o São Paulo com somente 20 opções para começar jogando no elenco, fora os 3 goleiros. Assim, o técnico Rogério Ceni tem os pés no chão quando se trata de planejamento. Para o treinador são paulino, o diagnóstico é evidente e há a necessidade de ir atrás de reforços no mercado. Segundo Rogério Ceni, o time tem de chegar vivo nas competições até a abertura da janela de transferências, em 18 de julho. Na coletiva, Ceni disse: "Vamos tentar levar o São Paulo ao máximo, chegar vivo no dia 18 em todas as competições. Vamos tentar sobreviver, este é o grande desafio. Se não sobreviver, não adianta ter um elenco de 35, se você jogar apenas um campeonato. Temos que nos preparar antes, se não vir improviso", disse Rogério Ceni. Nesta semana, o São Paulo começa a disputa eliminatória da Copa Sul-Americana contra a Universidade Católica, no Chile, na quinta-feira, dia 30. Nenhum dos machucados deve ser liberado para a partida. Avaliação do técnico do São Paulo Rogério Ceni. Em meio a esses problemas de desfalques, e a jogos importantes, Ceni comenta a respeito da prioridade do tricolor. Ele disse: "O Brasileirão é ingrato. Se não der atenção, ele se volta contra você de uma tal maneira. Vamos sempre tentar fazer o melhor time que a gente puder. Nós estamos priorizando ganhar o próximo jogo. Vencemos o líder Palmeiras, na Copa do Brasil, na quinta-feira, e não então lanterna Juventude, ontem, no Brasileiro, para você ver como é equilibrado", declarou o técnico, que ainda falou: "Provavelmente outras pessoas colherão o fruto do trabalho que estamos fazendo agora. Talvez o tempo não seja possível para mim, já que no futebol brasileiro tem de ser campeão, tem de ganhar. Se você não é campeão, vai e troca para ver se contrata outro campeão. É natural. Como alguém que trabalhou 25 anos aqui, estou tentando fazer o melhor para trazer coisas boas. Pode ser que seja neste ano ou no ano que vem, ou 2024, 2025. As coisas uma hora têm de mudar para melhor, a direção também deve estar fazendo para que melhoras aconteçam", completou Rogério Ceni. O São Paulo possui apenas uma vitória nos últimos 8 jogos disputados no Brasileirão. A equipe atualmente ocupa a 8ª colocação, somando no total 19 pontos, são 4 vitórias, 7 empates, e 3 derrotas. E aí, tricolor, vocês concordam com essas declarações de Rogério Ceni? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião também. Mais notícias. Comentarista expõe má fase do São Paulo no Brasileirão e destaca que isso sepultou os planos do Rogério. O próximo confronto do São Paulo é pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante da Universidade Católica, na próxima quinta-feira, dia 30, às 21h30, no estádio São Carlos de Apoquindo. Com a vitória diante do Palmeiras na Copa do Brasil na última quinta-feira, o São Paulo animou a torcida, mas decepcionou no Campeonato Brasileiro, chegando à marca do 3º jogo consecutivo sem vitória dentro de casa, diante do Juventude, penúltimo colocado, com um empate em 0-0. Durante o podcast Em Posse de Bola, o jornalista Arnaldo Ribeiro destacou que as partidas diante do Botafogo, Palmeiras e Juventude comprometeram o planejamento do tricolor no Brasileirão, e corre o risco de se aproximar da zona de rebaixamento nas próximas 2 rodadas, quando atua fora de casa diante do Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. O jornalista disse: "O recorte que é meio ofuscado pela partida heroica do São Paulo contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, fratura do jogador, vitória na raça, mas foi pela Copa do Brasil. O São Paulo fez 1 ponto, em 9 dos últimos no Brasileiro. Perdeu para o Botafogo, que não conseguia pontuar, perdeu para o Palmeiras de virada daquele jeito, e empatou com o Juventude, que não conseguia pontuar. Nesses 3 jogos, eu acho que o São Paulo jogou o Campeonato Brasileiro dele no lixo." O jornalista ainda ressaltou que diante desses resultados, a equipe de Rogério Ceni pode dar maior importância à Copa Sul-Americana. Ele ainda disse: "Faz com que a Sul-Americana, que era sempre colocada como um apêndice, passe a ter a sua importância.
O jogo do Chile. É claro que o Rogério, mais do que qualquer outro treinador, tem hoje 10 contundidos no elenco, e 4 deles com cirurgia, então não voltam na temporada. É uma coisa que não tem nem perspectiva de retorno. Isso sepultou os planos do Rogério em 3 frentes, e ele vai ter que fazer opções mesmo. Os próximos 2 jogos do São Paulo no Brasileiro são fora de casa, contra o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro. É real a chance de o São Paulo, daqui 2 rodadas, estar lá cola do no Z4, se não no Z4. É uma situação em que o São Paulo tem que rever os seus planos, finalizou o jornalista. E aí, tricolor, vocês concordam com Arnaldo Ribeiro? Sim ou não? Deixe sua opinião também aqui nos comentários do vídeo. Mais informações. Com 25 milhões de reais de aporte financeiro, São Paulo bate o martelo sobre chegada de Claudinho. Jogador está no zenite da Rússia, mas FIFA liberou atletas que jogam no país europeu. O São Paulo promete movimentar o mercado de transferências no próximo mês. Mesmo com uma grave crise financeira, a diretoria entende que o elenco precisa de reforços para ser competitivo, e quer aproveitar oportunidades na janela para melhorar o atual plantel. Nos últimos dias, o nome de Claudinho foi fortemente levantado no tricolor paulista, pelo jornalista da Jovem Pan, Gabriel Sá. Segundo apurações, o tricolor paulista fez uma sondagem para saber a situação do atleta, mas ouviu que não existe nenhum interesse de sua volta ao Brasil. Mesmo com o veto do ex-Bragantino, o presidente Júlio Casares organiza os cofres para receber um empréstimo bancário, de 25 milhões de reais nos próximos dias. A expectativa seria de pegar parte desse dinheiro, e contratar um jogador fora de série, na próxima janela de transferências. A prioridade seria para um meio-campista com as características de Claudinho. Um meia com qualidades ofensivas, e que chegaria para jogar. Outras posições, como zagueiro, pontas, volantes e atacantes, seriam mais modestas, com nomes menos badalados. E aí, tricolor, na sua opinião, Claudinho ajudaria o SPFC? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Outra informação. Antony pode reforçar o Manchester United e render bom dinheiro ao tricolor. O atacante Antony, revelado em Cotia, poderá deixar o Ajax, clube que defende desde 2020, quando foi vendido pelo São Paulo. Isso porque o jogador está muito perto de fechar com o Manchester United. Os Reds, aliás, pretendem contratar reforços de peso para voltar a se impor na Europa. Muitos torcedores e apostadores acreditam que Antony será um dos principais jogadores do mundo nos próximos anos. Para contar com o futebol do brasileiro, especula-se que o Manchester United estaria disposto a desembolsar 45 milhões de euros. Essa cifra, é claro, interessa bastante ao São Paulo, uma vez que o acordo com o Ajax previa que 20% do lucro de uma futura negociação iria direto para o cofre do tricolor. Como Antony foi vendido para o clube holandês por 16 milhões de euros, e considerando que ele seja negociado com o Manchester United pelo valor ventilado na mídia, o São Paulo ficaria com 20% de 29 milhões de euros. Isso dá exatamente 5,58 milhões de euros, ou cerca de 30,8 milhões de reais. Em pouco mais de 2 anos no Ajax, Antony caiu no gosto da torcida, e deixou a Europa em alerta. Na temporada passada, o brasileiro foi um dos destaques do time holandês. Em 33 jogos disputados, ele anotou 12 gols, e deu 10 assistências. Clube revelador. O São Paulo é um dos clubes que mais revelam talentos para o futebol mundial. Somente nos últimos anos, saíram de Cotia jogadores como Casemiro, Lucas Moura, Éder Militão, Rodrigo Caio e David Neres. Se voltarmos alguns anos no tempo, a lista será imensa. Para citar alguns nomes, poderíamos ficar com Kaká, Júlio Batista e Oscar. Promessa do futebol brasileiro. Antony é considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Desde a aposentadoria da geração de Kaká, Ronaldinho e Adriano, o Brasil sofreu com uma renovação muito inferior. No entanto, nos últimos anos, uma série de jogadores promissores tem surgido. Além de Antony, Rodrigo, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli e Richarlison, são alguns dos nomes que poderão voltar a fazer o Brasil ser temido. Para a Copa de 2022, Tite parece ter encontrado uma mescla interessante entre esses jovens talentos e jogadores experientes. Por isso, a seleção é apontada como uma das favoritas ao título, embora ainda esteja abaixo de França e Argentina. Vejamos o que acontecerá no Catar. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo faz um bom trabalho nas categorias de base do clube? Comentem aqui no vídeo também. Bom, torcida São Paulina, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui com as últimas novidades do tricolor no próximo vídeo.